podcast Conversar recebe o economista Luiz Fernando Figueiredo. E eu começo perguntando para você fazer uma rápida biografia e que você relatasse a tua experiência. Você esteve no JP Morgan, no BBA, na Gávea, no Banco Central, as vantagens e desvantagens de ser funcionário público, da área privada, ser empreendedor, etc. Prazer enorme estar com vocês. É uma honra para nós, obrigado, viu? Muito legal. Então, a minha carreira começou cedo, eu comecei com 18 anos no mercado financeiro, início dos anos 80. Naquela época, a inteligência financeira ela não estava nos bancos, ela estava mais nas corretoras de valores e corretoras de commodities. Comecei trabalhando em corretoras de commodities. Fiquei vários anos, até que em 87 para 88 eu fui para o JP Morgan, que ainda nem era banco no Brasil, mas se tornou banco logo em seguida, e daí nós montamos uma área de câmbio, e eu fui nessa área durante 6 anos lá no JP Morgan, que foi muito importante para mim, porque o mercado brasileiro era um mercado muito fechado ainda, muito local. E o JP Morgan tinha uma inteligência global. Então, para mim, foi um enorme aprendizado, né? Eu fiquei lá fora há um tempo também estudando pelo JP Morgan. Então, foi assim, uma escola muito importante. Depois eu tive um pequeno período no Banco Nacional, numa época que o Banco Nacional tentou se recuperar. E logo fui para o Banco BBA, onde eu comecei como responsável pela área de câmbio e risco cambial do banco, e em um ano e pouco me tornei o tesoureiro do banco. Nós tivemos uma fase extraordinária lá, realmente foi muito bom. De que ano? No BBA? De que ano? De 93 a 99. 6 anos. Nós tínhamos uma das tesourarias mais ativas do Brasil. E daí eu fui convidado pelo Armínio Fraga para ir para o Banco Central, que foi completamente transformacional na minha carreira. Eu costumo dizer que todo profissional deveria passar um tempo na área pública, né? Porque o setor público é quase 40% do PIB brasileiro e a gente não conhece. Então, quem tem essa experiência acaba ampliando muito a sua maneira de ver as coisas, como as coisas funcionam. Quer dizer, a gente está sempre esbarrando com o setor público e não entendemos bem como funciona. Então, essa experiência foi extraordinária. Eu tive uma sorte de ter um grupo extraordinário junto, né? O diretor era Armínio, você? Era o Armínio. No início era Armínio, eu, Sérgio Verlan, Daniel Glaser, Sérgio Darcy, Edson Bernardes. E daí, com o tempo foi mudando. O Daniel saiu. O Daniel saiu, entrou o Beni Panes. Aliás, antes disso, o Sérgio Verlan saiu, entrou o Ilan Goldfein, que depois se tornou até presidente do BID hoje, no Banco Central, e hoje ele está no BID. E o Daniel Glaser também depois saiu, e veio o Beni Panes, né? E eu continuei durante esses 4 anos. E, de novo, foi completamente transformacional para mim, em aprendizado, em entender um pouco, não só o Brasil, mas o mundo de uma maneira mais abrangente. Entender, né? Tem comunidade de tudo, né? Tem comunidade de pessoas da área de publicidade, de mercado financeiro, e tem a comunidade de bancos centrais, que tem uma outra lógica, tem uma série enfim, tem um outro olhar, né? E eu participei dessa comunidade, foi muito rico, além de ter participado do governo, né? E acabei fazendo muitos bons amigos, Pedro Parente, Pedro Malan, Amaury Bier, Márcio Tavares, toda essa turma, que foi uma turma muito bacana da nossa época. Além do aprendizado, eu ganhei muita maturidade, e isso me permitiu, junto com o Armínio, a gente montar a Gávea. Nós fundamos a Gávea Investimentos em 2003. Eu ainda fiquei uma época no governo Lula, que eu fiz a transição, fiquei mais 4 meses, que foi muito interessante para entender um pouco melhor como é que funcionava o PT, a cabeça deles e tudo. Foi muito interessante também. Montamos a Gávea, ficamos em torno de uns 2 anos juntos. O Armínio queria muito que a empresa fosse no Rio,
E eu sou de São Paulo, filhos em São Paulo, tudo. Foi, olha, não dá. E daí nós acabamos fazendo uma cisão da empresa. Eu continuei sócio lá, e ele se tornou sócio da Mauá. Então tivemos participações cruzadas, ficamos assim 3 anos. E a Mauá continuou, a Mauá foi fundada em 2005, né? Eu como o sócio principal, ficamos até 2022, quando nós fizemos uma fusão com a Jive Investments. Essa fusão, eles tinham um volume de ativos da ordem de 8 bilhões, nós em torno de 5 bilhões, então nasceu uma empresa de 13 bilhões e que hoje tem 23, 24 bilhões de reais sob gestão. Quando nós fizemos essa fusão, eu deixei de ser o executivo principal, passei a ser o chairman da empresa. Eu sou até hoje o chairman. E o que eu brinco é que... Esses sócios que vieram, quem que era o principal nome quando vocês fizeram a joint venture em 2005, né? Em 2005, não, então, 2005 a gente se separou. Não, tá. Gávea, Mauá. Tá. Daí eu trouxe algumas pessoas da própria Gávea. Tá. Foi um negócio assim, super friendly. Super não, mas foi 2022 a em joint 2022 nós juntamos com a Jive, que sócios principais de lá são Alexandre Cruz e Guilherme Ferreira. Tá. A XP é uma Guilherme acionista Ferreira relevante. Era um grande acionista do Unibanco, não é isso? Não é o Guilherme Afonso Ferreira. É outro. Willy, que é um grande amigo. O Willy é um cara genial. Não? O Guilherme Ferreira, a origem dele, ele é advogado. Tá. Porque a Jive era uma empresa que o grosso eram operações de distress, né? Ativos de distress. Aí, tanto empresas que já faliram, empresas que estão numa situação muito difícil, precatórios, enfim, tudo que é ativo mais que já deu errado, né? Era a fonte era a originação dos ativos dos fundos da Jive. E que foi muito bem, ela teve uma trajetória, tem uma trajetória muito boa, e nós fomos somar, né? Então hoje ficou uma empresa que cresceu muito nesses últimos 3 anos, muito robusta, e eu passei a ser o chairman, estando em vários comitês, ajudando bastante a empresa, mas menos como executivo. Porque né? você também tem a tua fundação, né? Isso, e daí com isso eu já tinha, eu fundei há 7 anos atrás, no início de 2018, o Instituto FEFIG, o nome é em homenagem a meu filho que faleceu há 8 anos atrás, um instituto focado em educação. E quando eu deixei de ser o executivo principal, passei a ser o chairman, a minha atividade principal passou a ser o instituto. Então, hoje, de 60% a 70% do meu tempo é focado no instituto. Nós montamos uma sede, logo que a gente fez a fusão com a Jive. O instituto cresceu muito. Né? Hoje, para dar uma ideia, este ano nós estamos atingindo um pouco mais de 100 mil crianças. A gente é focado no ensino básico. Além disso, eu estou na Jive Mauá como chairman, sou sócio da Jubarte, que é uma asset nova, capitaneada pelo Eduardo Câmara Lopes, que tem vários sócios muito interessantes. Um deles é o Neil Ferguson. Ele é sócio da Asset, e eu também sou sócio e conselheiro. O Eduardo da Jubá? Eduardo Câmara Lopes. Câmara Lopes. As pessoas conhecem ele como X. X? Como X, Ele, antes de ele fundar essa empresa, ele era o CIO da Asset do Banco Itaú. Tá. Um cara assim, bem sênior. Depois um outro grupo de pessoas do Itaú, mais o nosso ex-CEO da Mauá. E daí eu acabei me juntando a eles mais recentemente. Além disso, eu tenho um número bem razoável de startups que eu faço investimento. Eu comecei a investir em startup faz uns 15 anos. Então é uma outra atividade. No final, eu tenho uma vida bem divertida. Muito. Então, cuido do instituto, estou bem associado. Tem um orçamento médio nos últimos anos de quanto anual? Em torno de 7 milhões de reais por ano. Sim, é um tamanho bem considerável, sim. É uma coisa que eu queria lembrar, que foi na gestão de vocês, né? Do Armínio, Sérgio Vellan, sua,
que foi o programa de metas foi implantado na gestão de Sim, vocês, né? fomos nós que trouxemos para o Brasil. Exatamente. Na época, os principais eram Suécia e Austrália. Mas vários países estavam tateando, mas aqueles que já tinham um histórico, que dava para entender melhor, eram esses dois. Agora, o mundo todo foi para isso, né? Qual o histórico que você faz do Brasil, né, no sistema de metas ao longo de tantos anos já? Hoje o governo muita gente quer mudar a meta, não? Sim. A meta de 3% é muito apertada, é isso? No final isso é uma... É verdade que várias pessoas pensam nisso, mas isso é uma besteira muito grande, né? Na verdade, 3% é a inflação dos países emergentes. Essa é a meta dos países emergentes. A não ser que a gente queira ser um país subemergente, a gente teria que ter uma meta maior. A questão é que o Brasil ele tem uma discordância, um antagonismo de políticas. As políticas andam em direções diferentes. Quando você tem essa desarmonia de políticas, você acaba tendo que ter uma taxa de juros muito alta para fazer o mesmo trabalho que, se você não tivesse isso, você faria com muito menos taxa de juros. Você sabe que o Sérgio Verlang seria a favor de mudar a meta, porém resolvido o problema fiscal. Sim, eu sei. Porque em poucos anos o Brasil atingiu a meta, não? Desses anos todos? Não. Assim, é verdade. Assim, vamos falar do regime de metas, né? Eu acho que é um enorme sucesso. Hoje a discussão é se eu, dentro desse regime, se eu vou mudar isso, se eu vou mudar aquilo. E eu acho que a grande vantagem desse regime é que ele é muito transparente. A sociedade, no final, ela sabe o que o Banco Central está fazendo. Olha, a inflação subiu acima de 3, 4, vou ter que subir os juros. A inflação foi para baixo, vou poder reduzir os juros. É tão simples quanto isso. Há uma polêmica hoje sobre o comitê que fixa a meta. É o ministro da Fazenda? Quem? Hoje são majoritariamente o governo, e são 3 votos, né? E um voto do Banco Central, né? Mas majoritariamente é o próprio governo. Assim, se o Brasil tivesse uma outra política fiscal, a taxa de juros apertada seria de 8%, 9%. Apertada. E não 15%, que realmente praticamente um crime, né? Agora, a taxa de juros de 15%, ela é só consequência de más práticas, más políticas. O Brasil não é tão pior do que o México, não é tão pior do que a maioria dos emergentes, que tem uma taxa de juros muito mais baixa. A questão é que o Brasil gosta de fazer políticas que conflitam. Vou dar um exemplo. Em geral, o crédito que não depende da taxa de juros nos países é de 10% a 20%. No caso do Brasil é 50%. Ou seja, eu uso a taxa de juros para esfriar a economia, com isso a demanda encontra a oferta e a inflação cai. Tão simples quanto isso. Agora, eu preciso trazer o custo de capital a um custo mais elevado para que as pessoas tenham menos ímpeto de consumir, menos ímpeto de investir temporariamente, e isso possa acontecer. No caso brasileiro, eu tenho que ter o esforço dobrado, porque eu só atinjo metade do crédito, enquanto que nos outros lugares você atinge 80%, 90% do crédito. Então, uma das razões, e é uma razão importante, é porque a gente tem muito crédito subsidiado. Hoje, um dos problemas que permanece desde a inflação, da hiperinflação, é a indexação. Tem algum jeito de eliminar esse sistema de indexação que realimenta os contratos, assim, você acha? Eu acho que tem, né? Nós passamos por um processo de desindexação grande lá no início do governo Fernando Henrique, e de lá para cá a gente só indexou. Mas eu diria que esse é um problema, claro que isso com certeza ajuda para que o juros seja um pouco mais alto do que precisaria, sem dúvida,
porque demora mais tempo, é mais arrastado para você reduzir a taxa de juros. Mas o pior é que o orçamento público ele é muito indexado. E ele é muito indexado a ponto do governo ter uma margem de manobra de praticamente nada. Né? Eu estava num evento esses dias e estava dizendo, é mais ou menos o seguinte, você foi convidado para se tornar o CEO de uma empresa, uma beleza, etc., com um mandato carta branca. Aí você chega na empresa e fala, bom, beleza, vamos ver o que a gente vai fazer aqui e tal. Chamar o diretor financeiro, chega o diretor financeiro e fala, tá tudo certo e tal, só que 95% da receita está comprometido. E da despesa está comprometida, esquece. Você tem a capacidade, a possibilidade de mexer em 5%. Acabou, você vai ser um CEO de nada. É isso que acontece com o orçamento público, com o governo. Quer dizer, o Brasil ele tem uma arrecadação de quase 40% do PIB, 36%, 37% do PIB, e ele tem um problema que a dívida não para de subir, que se ele reduzisse as despesas em 2% do PIB, 2,5% do PIB, está resolvido o problema. Se a gente arrecadasse 15%, 2,5% é muito. Mas para quem arrecada 35%, 37%, não é muito de jeito nenhum, precisa querer. E daí você sai desse ciclo vicioso onde a dívida cresce a 4 pontos percentuais ao ano, uma dívida que para de crescer, com isso você pode ter uma outra taxa de juros. Né? É um pouco o seguinte, você ajusta 2,5% no tempo e você ganha de lambuja um custo de capital de 2% a 3% mais baixo. Então você que tem um déficit nominal hoje de 9 vai ter de 4. É outro país. É simplesmente outro país. Com outra capacidade. Eu estou lembrando aqui, Figueiredo, nós temos um grupo que se reúne todo domingo, comer uma pizza, um grupo mais de esquerda. Uhum. E em uma ocasião eu convidei o ex-ministro Guido Mantega para ir falar. Sei. Já era ex-ministro. Uhum. E eu estou lembrando aqui que a ênfase da fala dele era de que, olha, eu fui ministro da Fazenda, só podendo fazer política fiscal. A perna monetária ele não tinha, fazendo uma crítica à política do Meirelles, né? Certo. E agora nós estamos ouvindo algo parecido, né? Quer dizer, o Haddad explicitamente ou implicitamente se queixando, já com o Galípolo e já antes com o Campos Neto, né? Que está fazendo só política fiscal, porque política monetária foge da alçada do Ministério da Fazenda, né? O que você acha dessa crítica? Então, vamos tirar um segundinho o Brasil dessa história, vamos olhar o que acontece no mundo, né? Quais são os países no mundo que não têm um Banco Central independente, um Banco Central autônomo? São países horrorosos. Os países de razoável para bons países, todos eles têm um Banco Central independente. Vamos pensar só por um segundo. No ano passado, o Lula foi inclusive indelicado com o Roberto Campos de tanto que ele pressionou. Vamos pensar que a gente não tivesse a autonomia formal naquela época. O que teria acontecido? A inflação estava assim e o governo teria mandado baixar a taxa de juros. Onde a gente estaria hoje? 10%, Tombini, 20%, 30% de taxa de inflação ao ano? Essa situação que hoje, não diria que a gente está na melhor situação do mundo, mas a gente está numa situação estável. E finalmente a inflação começa a cair. Um pouco custo de termos de produto. Né? O juro está tendo que ser muito alto, sim, mas é por outras razões. Eu acho que essa queixa é uma queixa de quem está olhando para o mundo de 1970. Que de lá para cá o mundo mudou completamente. Hoje não existe discussão no mundo, eu diria no mundo civilizado, incluindo países emergentes, de que o Banco Central não deveria ser autônomo. Não existe essa discussão. Ela já é coisa do passado. É como, né, eu devo usar ou não devo usar a penicilina? Não. É claro que sim. Né? Como é a dosagem.
É. E daí tem essa discussão sobre, 3% é uma meta muito baixa. É verdade que é uma meta muito baixa enquanto você fizer políticas que sejam antagônicas. Né? Então você tem o Banco Central apertando e você tem do outro lado da esplanada o governo ampliando a demanda. Mas claro que vai dar problema. É um pouco aquela história, você tem um carro, você tem uma curva logo à frente e você tem que brecar, que senão você vai bater. Só que enquanto você está brecando, o seu outro pé está acelerando. O que você precisa fazer? Precisa brecar mais. O chamado impulso fiscal foi enorme. Foi extraordinário esse tempo todo. Você olha as despesas, elas não pararam de crescer em termos reais. Um país que está com uma dívida que é a maior entre os países emergentes. Que não poderia fazer isso. Agora, vai acreditar o Banco Central, que é malvado, a política monetária. Não tem, isso é consequência de más práticas. É tão simples quanto isso. Eu ia perguntar uma coisa e acabou passando, né? Uhum. Como você vivenciou com dois... Ele também foi presidente do Banco Central, né? O Fernão Bracher, né? Foi sim. E se você pudesse, não digo comparar, né? Mas tecer comentários sobre o Dr. Fernão Bracher e algumas características, né? Positivas, evidentemente, e algumas características do Armínio. Uhum. Só esses dois. São duas gerações diferentes. Sim, tal, né? O que eu acho é que o Fernão, ele foi o presidente do Banco Central. Não, como presidente do Banco Central ou como executivo de banco? Num mundo muito diferente do que o Armínio. Ele se dispôs com o Dilson Funaro, não concordava com as ideias do Dilson Funaro e se demitiu. Ele saiu por conta própria do Banco Central. Não? Sim, é verdade. Em função também do calote, né? Função do calote, né? Foi em função do default da dívida, sim. Então, mas era um mundo muito diferente. Muito diferente. Eu fui funcionário, depois um sócio pequenininho, naquele quase que microscópio dele. Uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Não tinha meia volta, não tinha atalho, vamos fazer tudo direito. Sim. Foi uma enorme escola para mim. Tem uma passagem com ele muito, muito interessante que fala um pouco quem é a pessoa. O banco era no final da Avenida Paulista. Atrás da Casa das Rosas. Casa das Rosas, exatamente. E eu subia pela Bela Sintra e entrava na Avenida Paulista para andar na Avenida Paulista até o banco. E daí, um dia eu entrei na Paulista e parei no semáforo, porque tinha fechado o semáforo. Vindo do túnel, veio um outro carro e parou do meu lado, era o carro do Dr. Fernão Bracher com o motorista. Ele olhou para mim, eu tinha acabado de entrar no banco, eu não tinha 6 meses de banco. Ele olhou para mim, eu olhei, ele falou, posso? Eu falei, claro. Ele desceu do carro, sentou do meu lado e nós fomos juntos pro banco. Fala um pouco quem é esse cara. De novo, eu era um cara, não super senior, mas relativamente senior, mas eu não tinha nem 6 meses de banco. Então, assim, de um desprendimento, uma correteza, assim, extraordinária. Então, foi um cara, assim, muito bacana. Muito detalhista, mas assim, ele foi um cara que deixou, vamos dizer, os jovens, né, que na época eram o Eduardo Vassimum, o João Amoedo foi sócio muitos anos do BBA. Fez a fortuna dele lá, né, o Amoedo? Sem dúvida. Sem fez dúvida. Lá o doutor Fernão tinha a fama de ser um pouquinho pão duro? Procede, não? Um pouquinho econômico demais? Não sei, pode ser. Ele era muito detalhista. Mas assim, mas o banco não era aquele banco que, sabe... Era um banco de investimento. Era um banco de atacado. Banco de clientes de atacado. Então fazia bastante crédito, não era só de investimento, né? Era assim, mais amplo. E eu não sei se era pão duro. E foi um banco de sucesso, né? Vocês fizeram um banco de porra. Eu, quando entrei em 93, o banco tinha um patrimônio de 50 milhões de dólares
Eu saí e tinha 600 milhões de dólares. Sucesso total. 6 anos depois. E foi muito interessante, porque quando eu fui convidado pelo Armínio, até foi quem me levou, foi o Cândido, que na época era meu chefe, o Cândido Bracha. O Armínio, que a gente foi lá para o Rio conversar com ele, ele estava montando a equipe. E daí chegamos no Rio, ele até fez assim no café antes do evento, ele falou, olha, eu não acharia estranho se ele não te convidasse, hein? Daí eu falei, o Cândido vai se catar. Ele era muito querido, muito amigo. Eu falei, vai se catar, ele nem me conhece direito. Bom, não é que isso aconteceu de fato, né? E eles foram muito queridos comigo. Quando eu falei, bom, vou pensar aqui e tal, eu tomei a decisão de ir para o Banco Central, que foi, de novo, para mim, extraordinário. Eu tive, antes de aceitar, eu tive um almoço com o Fernão e com o seu Beltrán. Eles falaram, você tem que ir porque não existe uma experiência como essa para sua formação, e no final você está ajudando o seu país, né? E o Beltrán? Fala um pouquinho do Dr. Beltrán. Um pouquinho. Ele era... Tá vivo ainda o Beltrán? Está vivo ainda. Tá velhinho, Ele tá bem velhinho, mas está vivo. Ele era, naquela época, 90 e poucos, 90 e médios, ele era o cara que mais entendia de crédito no Brasil, né? Ele foi o grande cara de crédito do Bradesco. E no BBA, ele era quem, assim, o cara principal do comitê de crédito era ele. Conhecia todo mundo, todas as empresas, era uma coisa assim extraordinária. E eles tinham, o Beltrán e o Fernão, assim, uma sintonia que era uma coisa louca. Um pouco o banco era o Fernão, o dono da bola, mas assim, ele não tomava uma atitude sem perguntar, Beltrán, o que você acha? Então, assim, fizeram a partir daí tudo junto. Pelé Coutinho. É uma coisa assim, realmente... O BBA era o Arida. Que ele acabou não ficando... um pouco antes do banco abrir, ele falou que ia sair. Daí ficou BBA de associado. O professor José Márcio sabe a razão. Eu tenho uma coisa, o Pércio vai me perdoar. Não vou resistir. Eu tive com ele ontem. O Pércio? O Pércio é um querido, né? Sim. O Pércio é meu professor particular até hoje, né? Aprendo toda semana com ele. Mas vou contar um episódio aqui. Eu estou embriagado com a água. Você sabe por que ele não entrou? Por quê? Um episódio, você não sabe? Um episódio. Ele não adentrou ao banco. Não adentrou. Você acabou de relatar que no final... Segunda-feira ele tinha que assinar, porque vocês tinham um crédito do Creditanstalt. Exatamente. Que teria que dar garantias. Isso. Proporcionais à sua participação. Isso. Bom, aí ele tinha, na altura do Championship, ele me contou, um apartamento na Melo Alves, uma casa de praia e um sítio, um patrimônio modesto, assim, tal, para um sócio de banco. E ele teria que dar tudo. E o Pércio é precavido e tal. Aí ele tinha na lista dele, sexta tarde. Olha o que aconteceu. Pércio, tudo bem? A analista para ele, a psicanalista. Tudo bem? Tudo bem. Mas você parece que... Não, tá tudo bem. E ele tava... Segunda, puta. Não, tudo bem? Não, tudo bem. Aí ela insistiu. Ele falou, pô, ela é minha analista. E eu tô com esse problema. Ele relatou, não, tá tudo bem. Mas eu, na verdade, segunda-feira é o deadline, eu tenho que... né? E eu tô assim... o apartamento aqui, a casa de campo, o apartamento da praia. O que você acha? Ele para analista. Analista assim. Impressionante isso, né? Analista, Pércio, eu acho que você devia... a mulher teve um mal súbito. A mulher morreu com a resposta na boca. Eu até há pouco tempo sabia o nome dela. Ela morreu com a resposta. Pércio, eu acho que você deveria... E não respondeu, deveria entrar ou deveria não entrar, entendeu? Ele falou, Zé Márcio, não dá. Com essa não dá. Uau! Aí ele falou, entrou. Interessante. Interessantíssimo.
Que para ele foi uma loucura, porque teria sido espetacular. O BBA finalmente ele se fundiu com o Itaú? Então, o que aconteceu, sim, o que aconteceu foi que teve, porque o BBA, metade menos um era do Creditanstalt, que era um banco AAA austríaco. E estatal, né? Da cidade de Viena. A cidade de Viena era o acionista principal único do Creditanstalt. Teve um momento que o Creditanstalt foi vendido para o Banco Áustria. Foi vendido, juntaram, etc. Passou-se algum tempo, o banco ficou mal. Ficou meio mal das pernas. E daí ficou precisando vender ativos. Um ativo muito legal, valioso, era justamente o Banco BBA. E daí, bom, o que faz, né? Era difícil os sócios brasileiros conseguirem comprar e tudo, etc. Daí eu não sei exatamente quem começou, mas foram conversar com o Roberto Setúbal, que achou espetacular e, enfim, e fizeram um negócio. E eles fizeram um negócio de um jeito que, do ponto de vista do capital, eu acho que o Itaú tinha, sei lá, 90%. Mas nas ordinárias era meio a meio. O que é uma coisa interessante, né? Porque eu detenho 90% do capital, mas eu tenho 50% dos votos. Então, é para preservar a agilidade do BBA, né? Sim. Não é isso? Foi uma coisa assim, muito interessante, muito engenhosa. E deu que tanto deu certo. Muito certo. Não, tanto certo que o Cândido virou presidente do Itaú. Então, O que prova isso. Super. Não, foi um espetáculo. Foi realmente. Deixa eu voltar uma coisa que eu queria te perguntar. Você falou da lamentável perda do teu filho, mas eu queria perguntar do seu pai. O seu pai é vivo ainda, não? Não, ele faleceu faz alguns anos. E ele fazia o quê, teu pai? Qual que era? Então, um pouco a história da minha família, o meu avô, ele, inclusive, foi um dos fundadores do Banco Itaú. É mesmo? O nome do meu avô era João Batista Leopoldo Figueiredo. Ele era primo do presidente Figueiredo. Sim. E ele teve um momento que ele foi presidente do Banco do Brasil. Do Sul-Americano primeiro. Então, o Banco Sul-Americano, que era o banco dele, se juntou ao Banco Itaú. Então, E formou chegou um o Banco momento Itaú. que o Banco Federal Itaú Sul-Americano. Chegou uma época... Isso. E daí ele foi vice-presidente durante quase que a vida toda e depois se tornou... O teu avô? Meu avô. Pai do teu pai. Pai do meu pai. E meu avô fazia muitas coisas, né? E originalmente, antes dessa história toda, a família do meu avô tinha uma empresa de navegação, uma série Figueiredo, que ajudou muito a Alemanha no pós-guerra. Era forte, hein? Exatamente, ela era forte. E daí ele acabou sendo um cara muito próximo da Alemanha, da Suécia. E daí ele foi do conselho. A Scania Vabis não foi embora do Brasil naquela época por conta dele. Ele foi presidente da Scania Vabis, Ciba-Geigy, Atlas Copco, um monte de empresas, Lufthansa. E então ele fazia várias coisas. E era um inclusive, homem muito rico, hein? Já era um homem muito rico. Sim. Mas ele era mais, eu diria assim, um cara mais assim, em evidência do que rico. Não, ele sempre teve uma vida, claro, super boa, tudo, mas era assim, mais importante pelo trânsito dele do que pela fortuna, é isso? Exatamente. E ele era muito amigo do Olavo Setúbal, muito amigo. Isso tudo teu avô. Isso meu avô. E eu peguei um pouco meu avô ainda na ativa, ou começando a ficar menos na ativa, que me ajudou bastante. Assim, sabe aquela coisa? Para mim é o meu ídolo. E tem até uma passagem interessante, que é o Paulo Guedes me convidou para ser presidente do Conselho do Banco do Brasil, que eu fui durante algum tempo no início do governo. E daí eu tirei uma foto apontando para a foto naquele quadro de fotos de presidentes do Banco do Brasil, porque meu avô tinha sido presidente do Banco do Brasil e eu era presidente do Conselho. É mesmo? E ele foi presidente do Banco do Brasil em qual governo? Na época do Jânio Quadros. Do Jânio. Ele foi durante, sei lá, acho que meses. Ele continuou. O Jânio Quadros saiu exatamente. E ele continuou. Ficou uma época e depois ele saiu. Então ele foi assim um cara muito, sabe... E viveu bastante? Quantos anos ele viveu, mais ou menos? 74 anos. Morreu cedo. Morreu porque uma hora ele viu
as veias todas entupidas, Fumava? não fumava, tudo entupido. Daí ele fez uma cirurgia, foi até em Cleveland, e, bom, ficou tão forte que ele teve um aneurisma. Saneou aqui, mas estourou em cima. Daí ele viveu mais 1 ano e meio, 2 anos. E o meu pai, ele foi um cara da área de alimentos, né? Ele, por exemplo, trouxe os alimentos supergelados para o Brasil. O não é o congelamento, o supercongelamento. Ele que montou a Associação do Frio no Brasil e tudo. Então ele sempre trabalhou nessa área, né? Em geral, ele fez vários e administrou grandes frigoríficos, né? De armazenagem de longo prazo, tudo, um negócio assim super bacana e tal. E com isso, que na verdade o que ele fez, ele trouxe a tecnologia do supergelado para o Brasil, da Suécia, de uma empresa chamada Frigoscandia. Isso anos 70, né? Então ele é um cara que viajava muito, e para mim foi muito importante, porque ele foi, sabe, ele tinha essa cabeça assim mais... Ele abriu o mundo para você. Sim, muito, muito. Ele adorava, assim, os almoços eram de 2 horas, e a gente, putz, era muito legal. Viveu bastante? Viveu mais que seu avô ou não? Não, não, viveu até os 83 anos. A gente brinca entre os irmãos que o papai era mais que gato, tinha mais de 7 vidas, porque ele teve uma saúde frágil muitos anos. Fumou a vida toda, ele teve uma saúde frágil, mas viveu até 83, 84, tudo bem, não, olhando de hoje é pouco, mas assim, sim, não é 70 e poucos. Né? Deixa eu voltar um pouco para a economia. Você, hoje um dos temas aí é esses títulos que o Congresso acho que não quer aprovar. O governo quer cobrar das debêntures incentivadas, letras agrícolas, algum imposto. Uhum. E está com dificuldade de aprovar no Congresso. Uhum. O que você acha? Esse dinheiro é aplicado nas finalidades que deveriam ser mesmo? Você acha? Então, vamos lá. Primeiro, sim. De novo, o Brasil tem um problema crônico de endividamento. Qual é a melhor política social que o país poderia adotar? Que mais vai afetar, do ponto de vista positivo, as pessoas mais frágeis? É reduzir a dívida. O custo de capital, tudo fica muito mais barato. Tem mais dinheiro no orçamento, tudo fica melhor. Pode fazer um monte de políticas que você não pode fazer porque você não tem dinheiro. Então, toda a batalha deveria ser em reduzir o endividamento. Não é o caso. Está sempre tentando um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e a gente está com uma dívida que, se em 3, 4 anos a gente não resolver, vai ficar muito feio. Beleza. Tem essa mudança que é a isenção dos para quem ganha até 5 mil, na verdade parece que até 7 mil é o que está sendo discutido, financiado com várias coisas, inclusive imposto sobre dividendos, imposto sobre outras coisas, etc. A medida, quando você olha, ela é bacana. Puta, ela me parece ser, quer dizer, no Brasil, aquele que ganha muito mais, ele paga muito menos imposto do que quem ganha menos. Então tem uma coisa de justiça tributária que eu acho que é correto. Agora, de novo, o mais correto hoje é você reduzir a dívida. E não dar, assim, embora seja correta a medida, quando você olha todo o contexto do Brasil, ela não é a melhor alternativa hoje. Ela exatamente, é uma medida muito boa maneira de colocar, paliativa. Através do quê? Através de mais impostos, que não é uma coisa, você aumentar a carga tributária hoje no Brasil não é bom, embora você aumentar a carga tributária das pessoas que ganham muito mais, tem sentido sim fazer. Então, assim, por exemplo, né, dividendos não pagam impostos. Deveria pagar. Só que não paga impostos porque o modelo é que a empresa paga muito, que não é o correto. Você deveria reduzir da empresa e aumentar na pessoa física. Porque daí a empresa tem mais dinheiro para investir.
Né? Tem uma coisa o equilíbrio tá fora do lugar. Né? Então, quando você fala, tem sentido taxar dividendos? A resposta depende. Se você puser imposto a mais e não reduzir das empresas, as empresas brasileiras elas vão continuar sendo muito pouco competitivas. Né? Tanto que, por exemplo, o Brasil, quando ele compra um negócio no Chile, ele tem um baita problema. Porque lá se paga muito menos imposto. Então, nos outros países, o dinheiro de outros países é muito mais competitivo do que o nosso. Porque aquela empresa paga menos imposto, mas eu vou pagar mais. Então, eu posso comprar por menos dinheiro, porque, enfim, eu sou menos competitivo. Então, o que eu quero dizer é que, quando você olha a medida, tem várias questões meritórias, mas ela, no final, é ruim, dada a situação que o Brasil tem hoje. Tudo bem. Então, tem esse aspecto de que, sim, a gente deveria ampliar, aumentar o imposto das pessoas que pagam muito pouco imposto. Daí vem a questão de como é que você faz isso, né? Realmente, impostos sobre aplicações financeiras, você não paga muito imposto no Brasil. O imposto é pequeno, é relativamente pequeno. Mas, quando você olha os países que conseguiram alongar a sua dívida, conseguiram alongar, vamos dizer, os títulos de longo prazo, os títulos para investimento e coisas desse tipo, todos eles usaram uma menor taxação para coisas de mais longo prazo, no sentido de incentivar. Então, eu acho que os títulos de longo prazo isentos, eles têm razão de ser. Por quê? Porque você está incentivando. Tinha dinheiro no Brasil de 15 anos, de 10 anos? Não tinha, não existia isso. Hoje tem, e não é pouco. O volume de debêntures que foi emitido e o tamanho hoje é uma coisa enorme. O volume de crédito de longo prazo hoje é uma coisa, para dar uma ideia, o crédito de mercado de capitais hoje é maior do que o crédito dos bancos somados. Não existia isso há 5, 10 anos atrás. Realmente não existia. Tudo bem, então eu acho que tem sentido sim nas debêntures, porque elas são de longo prazo. Agora, você fala, tem sentido numa LCA de 90 dias? Não tem o menor sentido. Porque, inclusive, é um dinheiro que ele não é que ele é um paliativo, mas ele no caso de CRA, por exemplo, nem tanto, porque o ciclo do setor agrícola ele é relativamente curto. Mas os papéis ligados ao setor imobiliário, de curto prazo, eles não têm nada a ver com a atividade imobiliária, que é uma atividade de longo prazo. Então você fala, um fundo imobiliário tem sentido ter isenção? Tem. Porque o fundo imobiliário é um dinheiro de longuíssimo prazo. Nós, no Diagonal, a gente tem. A gente tem lá uma carteira de recebíveis imobiliários, o prazo médio é 6 anos. Prazo médio. Porque uma parte já está vencendo, mas te dá dinheiro por 15, por 20 anos. Então, aqui faz sentido. Nas coisas de curto prazo, não faz sentido. Porque no final, nós aqui estamos pagando essa conta e isso não está, de fato, sendo revertido por uma melhora no setor. Figueiredo, fazer uma pergunta. Você é uma das pessoas mais gabaritadas para dar um quantum. Não querendo entrar nessa discussão sociológica do como é o pobre de direita, o rico de esquerda, o que é ser rico no Brasil. Não entrando nisso. Só um quantum. O que, na sua avaliação, pela tua experiência toda, o que você pode considerar um indivíduo no Brasil, né? No Brasil. A partir de quanto de patrimônio você pode considerar no Brasil, não, esse cara é rico? A partir de... Assim, eu diria o seguinte, a maneira que eu gosto de construir esse tipo Entendeu de a pergunta, né? Esse tipo de pensamento a partir daquele patrimônio, ele consegue ter uma vida boa? Até o fim? Até o fim. Certo. Com aquele padrão que ele tem, né? Exatamente, com aquele padrão. Eu acho que é um pouco por aí. Nessa direção. Sim. E daí eu diria que aquele que tem, ou aquela família que tem, sei lá, 2 a 3 milhões
ou mais, você já pode dizer que é uma família rica No Brasil. no Brasil. Você acha E isso? Eu diria um número maior, gozado. mas isso pelo seguinte, porque o juro no Brasil é muito alto. Porque se o juro fosse tão baixo quanto é em outros lugares, teria que ser muito mais. Entendi. Aqui O que você está dizendo é o seguinte, uma pessoa com 1 milhão aplicado, ela ganha 15 mil por mês, mais ou menos, tá certo? Sim. E 15 mil é um salário de classe média, né? Se você for fora do Brasil, o cara não é. ao ano, né? Sim, 15% ao Não, ano. eu falei ao mês, não, perdão. Não, mas 15% ao ano dá 150 mil, que dá uns 12 mil por mês. Eu errei aí, 3 mil. Dá uns 12 mil por mês. Lá fora, vai aplicar, você vai receber num título que tem mais risco, 4, 5%, só que você Entendi. paga mais imposto. Entendi. Aqui, como o fluxo é maior, o estoque pode ser menor, é isso que você está dizendo. Exatamente. Isso. Porque senão teria Quer dizer que que, então, exagerando na tua definição, eu posso dizer o seguinte, a partir de 5 milhões, qualquer família no Brasil pode ser considerado rico. Não é isso? Tá certo? Vamos pensar o seguinte, olha. Vamos pensar, para refinar um pouquinho essa conta, que esses 5 milhões eles rendem 5% em termos reais ao ano. Você está falando de 250 mil por ano. É um bom dinheiro. É quase 23 mil por mês. por mês. Se não paga aluguel, vive que nem rei no Brasil. Vive tudo bem. De novo, porque esse juro é muito alto. E esse é um pouco a questão. Pô, o que a gente devia ser sei lá, o governo, a gente devia ser maníaco para acabar com esse mal, porque é um enorme mal pagar tantos juros. O Brasil chegou a um momento, porque durante o governo Michel Temer e o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, foi feito um volume enorme de reformas. Isso não tem achar ou não achar. Na época da Dilma, o PIB, que os economistas chamam de PIB potencial, era da ordem de 0. Ou seja, o Brasil não podia crescer, que gerava inflação. Esse número foi para 2,5%. Então, 2,5% não é tanto. Mas comparado com 0, é um espetáculo. Então, teve um avanço enorme no Brasil. O juro neutro, né, quer dizer, aquele juro que também gera sustentabilidade de longo prazo, ele chegou a ser 2,5%, 3%. Então, vamos fazer uma conta aqui simples. Se a gente tiver uma inflação de 4% mais 3% de juros, está falando de 7%. Isso sem gerar inflação. Só que não. A gente faz tanta bobagem que a gente precisa 15%, realmente é para segurar a atividade, a inflação, mas provavelmente o número de equilíbrio hoje, em vez de ser 3%, é 6%. Ou seja, a gente paga, entre aspas, de graça, por ter uma cabeça indo na direção errada, coisa que a gente não precisaria pagar. Hoje um problema crucial, tão relevante quanto o Plano Real, são as relações de trabalho hoje. A Previdência está sendo solapada por pejotização, terceirização, MEI. Saiu um artigo aí do Jean Biagi que a contribuição dessas empresas MEI é muito baixa. Sim. Muito baixa. Verdade. Esses aplicativos, como que você acha que pode resolver isso? Porque a Previdência ela vai ter uns encargos pesados desse pessoal que não está contribuindo ou contribuindo menos, não? Então, sim, a gente ainda está olhando para trás. E no mercado de trabalho nem se fala. Hoje, a maior força de trabalho são os motoqueiros. Né? Eles são a maior força de trabalho. Qual é a cabeça deles? A cabeça deles é uma cabeça de empreendedor. Ele quer ter flexibilidade, ele quer pagar a menor quantidade de imposto possível. Claro que ele quer um financiamentozinho para comprar sua moto, mas ele tem uma cabeça e ele quer poder trabalhar, se ele quiser, 15 horas por dia. Quando a gente olha as nossas regras trabalhistas, elas são dos anos 70, anos 80. A gente tem que olhar para essa nova realidade e refazer as regras de trabalho
diante dessa nova realidade. Cada vez mais, e isso eu acho que é uma coisa que ainda é pouco percebida, cada vez mais as pessoas estão com uma cabeça diferente. Muito mais de, olha, eu quero ser menos empregado, eu quero ser mais dono do meu nariz. E isso não é para gente rica, isso é em todos os níveis. Tá? De novo, a maior base, né, que emprega é gente, e é gente que tem essa cabeça, não é mais chão de fábrica como era lá atrás. Então, se a gente não tiver uma modernização das regras, a gente vai ficar sempre com questões como essa. Por que a pejotização pode ser ruim? Na verdade, é o caminho que se encontrou para conviver com esse monte de regras que estão atrasadas. Né? Então, assim, por exemplo, a empresa hoje, quando ela emprega CLT, ela paga 2 e tem um funcionário. É isso que acontece hoje. Tem sentido isso? Não tem o menor sentido. Porque você inibe a empresa de empregar as pessoas. E daí tem a pejotização. Enfim, o que eu acho assim, quando você olha hoje, você fala, não, isso aqui é ruim. Não, vamos olhar o todo e vamos ver como é que você resolve. Você tem que ver que hoje a gente tem uma outra sociedade, que tem outras aspirações, quer outras coisas. Não quer um contrato de trabalho permitindo que ela trabalhe 30 a 35 horas por semana. Essa cabeça é uma cabeça que está 50 anos atrasada, 40 anos atrasada. Entendeu? Então, assim, eu não critico a pejotização porque eu sei que ela é consequência de uma coisa que está muito, muito velha, muito ultrapassada. E realmente é muito caro. Seu Figueiredo, você sabe quando você estava falando da foto, né? Você, assim, a foto do seu avô, né? E você presidindo o conselho, né? Isso, o conselho. Me ocorreu uma seguinte ideia. No espírito da fundação que você criou para homenagear o teu filho, você hoje, com 61 e essa experiência maravilhosa que você teve e tem, né? Fica uma sugestão aqui. Me ocorreu ali, pensando ali, que você pudesse, uma perna dessa tua fundação, ou até você criasse outra, aí homenageando o seu avô, uma fundação que tivesse preocupado, não ganhar dinheiro, Casa do Saber, ou vender cursos, não isso, mas uma fundação sem fins lucrativos ou autossustentada, cobrando algumas coisas, dando ensinamento para pessoas vinculadas ao setor financeiro, aprofundando estudos, reflexões para o aperfeiçoamento do mercado financeiro bancário, o sistema financeiro brasileiro. Seria uma ideia interessante, quer dizer, uma fundação, quer dizer, que se autossustentar, você não vai tirar do teu bolso e bancar isso. Mas seria muito interessante. Sabe que não sei se você gostou dessa ideia. Eu acho que é legal. Interessante. E eu, na verdade, eu faço parte de um fórum que é, não totalmente nessa direção, mas é pelo menos parcialmente, que é o CDPP. Eu não sei se você já ouviu falar do CDPP. Sim. Então, até o Pércio, ele era quem estava tocando até pouco tempo atrás. É um fórum muito legal que discute exatamente políticas públicas. Não, mas poderia ser, CDPP sem dúvida, mas poderia ser um negócio um pouco mais ampliado e se beneficiando. Eu e o Luizinho descobrimos o mundo digital agora. Esse podcast é novo, mas nós já estamos com um número de inscritos bastante grande, quer dizer, deu certo. Se você cria um canal digital, ou mesmo se quiser aproveitar o nosso, fica gratuitamente cedida a sua fundação futura, se você gostar da ideia. Entende? Usando o mundo digital, fica barato, praticamente de graça, e o número de pessoas que se atinge é muito grande, e você atinge Manaus, Porto Alegre, você entendeu? E é um negócio fantástico, viu? Você está dando uma verdadeira aula aqui para nós de sistema financeiro. Quer dizer, isso, percebe? Quer dizer, propagado, é um negócio fantástico, viu? Fica a ideia. Super. Fica a ideia aí, tá? Deixa eu perguntar uma coisa que não falamos ainda. O Brasil, no governo Lula 1, talvez, ou 2,
resolveu o problema externo, não? Tem reservas fortes, mas hoje todo mundo já está falando que está preocupado com o déficit em contas correntes. O que você acha? Então, a maneira que eu gosto de olhar é o seguinte: um país emergente, ele precisa ter déficit em conta corrente. Por quê? Porque, em geral, tipicamente, o país emergente precisa de capital, de investimento. Se tiver superávit, está exportando poupança, é isso? E não é rico o suficiente para isso, né? Ele é o contrário, é um recebedor de capital. Então, assim, primeiro eu acredito, para mim, precisa ter um déficit. Qual é o tamanho disso? Muito depende do país, depende do regime cambial, que isso é muito importante. Depende como você financia, depende de uma série de fatores. Mas eu gosto de ter como uma coisa assim, vamos dizer, uma regrinha de padeiro, que até 3% do PIB de déficit conta corrente a gente está ok. Mais do que isso, a gente começa a ficar mais frágil, mais vulnerável. E se a gente olhar a história do Brasil e de vários outros países, todas as vezes que aconteceu de passar de 3% para o país emergente, ele acabou tendo alguma encrenca. Então, para mim, o número de 2,5% a 3% é o número de um certo equilíbrio. Agora, quando você tem... E hoje o Brasil está entre 2,5% e 3%, mais para perto de 3%. Esse é o déficit conta corrente. Isso não é um grande problema, mas isso, para mim, diz que a nossa taxa de câmbio está mais ou menos no preço certo. Aquela história que ela deveria ser muito mais apreciada, esse número me diz que não deveria. Porque se apreciar mais, o que você vai ter é um déficit conta corrente que vai sair, vai subir de 3 e pouco, 4 e tal. Isso não é um grande problema, porque a gente tem um regime de câmbio flutuante de verdade. Não é só mais ou menos, ele é de verdade. O Banco Central, ele realmente só atua nos excessos. Tiver um enorme excesso em dezembro, o Banco Central foi lá e atuou. Mas assim, tem um volume bom de reservas, não tem tanta alavancagem externa, o setor público ele tem mais reserva do que dívida externa. Então, assim, acho que a gente é muito saudável. Mas a gente tem hoje um volume de conta corrente que o ideal seja que não cresça. Mas, de novo, como o regime de câmbio flutuante é tão poderoso, porque ele se autoajusta, você não precisa entrar numa crise. Tá bom, você vai ter um pouquinho mais de inflação, tudo bem. Hoje até o pass-through é baixo, né? Porque a taxa de câmbio ela é errática, ela tem sido errática, então ele acaba sendo baixo e está tudo certo. Então, assim, a resposta, não acho que seja um problema. O número que a gente tem hoje me diz que a gente está com uma taxa de câmbio relativamente no preço. O regime ser flutuante nos dá a tranquilidade de saber que se esse déficit crescer, isso não se transformará numa crise. Né? A gente não tem muita alavancagem, para mim está tudo ok. Quando a gente tinha um déficit conta corrente de 1% do PIB, daí a gente estava numa situação de muita robustez, até talvez desnecessária. Né? Se é robusto desse lado, você tem menos investimento do outro. Então eu acho que está bem ok. Não acho que seja um grande problema. Tem gente que recomenda controle de capitais para não ter esse dinheiro que só vem buscar os 15%, controle, alguns querem controle na entrada, não? Você acha que isso... Assim, isso aí é política dos anos 70, anos 60, e fora que não só é uma coisa totalmente ultrapassada, como é uma coisa que não dá certo, de país de quinta categoria. Como o Brasil não precisa, pelo contrário. Vamos lá. Vamos pegar alguns momentos que o México teve crise. Quando é que o México teve crise de balanço de pagamentos, crise externa? Quando 60%, 50% da dívida do México era carregada por estrangeiros. Aquilo era um problema. Mesmo com câmbio flutuante, aquilo era um problema. Porque uma hora, por qualquer razão, os estrangeiros ficam com medo, alguma coisa assim, por uma crise externa ou interna, eles falam, não te financiam mais. Daí você tem um baita de um problema.
Como é que é no Brasil? É 12% da dívida. É muito pouco. Não, isso não é uma questão. Isso é uma, assim, esse assunto de controle de capital é um assunto antes da guerra. Assim, não existe a menor dúvida entre as pessoas que, vamos dizer, estudam um pouco esse assunto, a menor dúvida que isso não tem sentido. E, by the way, não precisa. E com o câmbio futuro, a nossa maior, a primeira, quem dizia isso, aliás, eu nem sei quem dos presidentes do Banco Central dizia isso, mas a primeira fronteira de defesa é o câmbio futuro. Você teve um choque qualquer grande, que todo mundo pode ter, o câmbio vai lá, deprecia 10%, está resolvido. Depois ele até volta, converte, está tudo certo. O Figueiredo, uma pergunta que me ocorre agora de fazer. Até nesse livro que eu vou te presentear, tem um depoimento do Pércio ali, quando ele era presidente do Banco BTG, e nós fizemos uma visita ao Paraguai, ao presidente Horácio Cartes, né? Na época eu prestava consultoria para o Horácio Cartes. O Brasil e o sistema financeiro, culturalmente e outros aspectos, mas também no mundo financeiro e dos bancos, o Brasil sempre de costas para a América Latina. Não houve uma internacionalização dos nossos bancos, tá bom, ok, mas sequer uma internacionalização na América Latina, né? Houve até uma o Itaú, por exemplo, estou lembrando, tinha uma operação grande na Argentina e vendeu. Tudo bem, a Argentina é complicada. Perdeu muito dinheiro lá. Perdeu muito dinheiro. Tudo bem, a Argentina está explicado porque não dá. A Argentina não dá. Mas percebe, quer dizer, não houve uma internacionalização como houve em outros setores, por exemplo, em construção civil, as empreiteiras atuaram no Peru, no México, na Argentina, no Chile. Então, você percebe, quer dizer, há chance por uma internacionalização do sistema financeiro nacional, pelo menos na América Latina, não digo nem para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Então, o que eu acho, alguns pontos, né? Primeiro, voltando um passo atrás. O sistema financeiro brasileiro, ele se tornou um sistema muito concentrado em pouquíssimos bancos. Acho que isso é um problema. Está sendo resolvido de uma outra maneira, que o Banco Central está ajudando a que a concorrência venha através das fintechs, sim, que é uma coisa muito inteligente, muito, eu acho, correta, e reduziu muito vários EBITDAs de banco por aí, em vários tipos de negócio. Então, foi uma coisa muito boa, trouxe bastante concorrência para o sistema. Mas o sistema é um sistema relativamente concentrado. Quando você olha qual foi o movimento desses bancos, o movimento para fora foi de procurar lugares mais desenvolvidos que o Brasil. O sistema financeiro brasileiro, ele é muito desenvolvido. Agora, claro que não dá para comparar com os Estados Unidos ou vários países da Europa. Agora, quando você olha para a América Latina, nós estamos muito à frente. E a América Latina, ela realmente foi uma das regiões que mais não se desenvolveu, não cresceu, não foi para lugar nenhum nos últimos, 10, 15 anos. Então, assim, os bancos, eu acho com uma certa razão, procuraram lugares onde ele tinha ou um ambiente que se desenvolvia, ou um lugar de ajudar os clientes deles locais, né? O brasileiro, talvez dos países emergentes, talvez seja o povo com maior bias local que existe. Na Argentina é exatamente o contrário. Ninguém tem dinheiro dentro da Argentina. E nos outros emergentes, em média, tem pouco dinheiro. O brasileiro deixa o dinheiro dele no Brasil. Tem até uma razão histórica boa de defesa. Os rentistas, ou quem tem dinheiro líquido, foi sempre, de alguma maneira, protegido. Mais patriotas que os outros, né? Até. Sim, sim. Então, o ambiente vamos dizer, de mercado financeiro, produtos e mesmo das economias não foi um ambiente muito propício, crescimento, etc, etc. Então, os bancos, eles foram mais para aquelas praças que eles falam, bom, isso aqui eu não tenho dúvida que vai me ajudar, ou que eu vou ter mais atividade lá, ou que eu vou estar mais, vou aqui
ser mais moderno porque eu estou aprendendo lá, vou oferecer mais produtos para os meus clientes, assim por diante. Né? Mas, recentemente, você vê que os bancos estão procurando, sim, outros lugares da América Latina. Pegar um banco que se desenvolveu hoje, se tornou um banco muito importante, que é o Banco BTG. Né? Hoje eles estão na Colômbia, eles estão no Peru, eles estão no México, eles estão no Chile. Coisas que, sei lá, 5, 7 anos atrás eles não estavam. Ou pelo menos a atividade deles era muito menor. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso está acontecendo hoje. Porque alguns, até um aluno colocou essa questão e ele mesmo deu a resposta. Professor, pode ser que falta de expertise ou um espírito de aventura maior do brasileiro. Não, isso não é verdade. Até o PCC conseguiu fazer uma internacionalização. Está no Peru, está na Bolívia, está no mundo, na América Latina inteira. Né? Sim. Mas eu vou aproveitar, já que você falou do BTG, né? Se você pudesse fazer uma análise, é um fenômeno, né? O BTG é um fenômeno. Quer dizer, se você pudesse analisar ou o BTG ou o próprio André Esteves, quer dizer, esse case, então, né? É um case, né? É um case. É um case. Mas assim, o que está por trás desse case, na minha visão? Está por trás uma turma que trabalha mais do que todas as outras. Que tem capital. Full time, né? É impressionante. Férias 15 dias por ano no máximo. Trabalha fim de semana. Assim, eu não conheço uma empresa que as pessoas trabalhem tanto quanto trabalham lá. 2, eles têm uma cultura de contratação e de formação das pessoas. Eu não conheço outra empresa. Na área financeira, com certeza não tem outra empresa que faça isso. Quem é perto disso, mas perto longe, é o Banco Itaú. É impressionante. E eu tive muito contato com o BTG. Lá atrás, eles chegaram até a ter uma pequena participação na Mauá. Assim, todas as pessoas que você fala, elas tomam decisões. Tem autonomia. Tem autonomia. E às vezes faz erro. E tá tudo certo. É impressionante. Então, assim, é muita dedicação. É uma cultura de gente, só os melhores. Em todas as áreas são os melhores caras. Tem caras melhores em outros lugares? Claro que tem. Mas lá, a média não tem como a deles. Você fala com o pessoal do Itaú, eles vão falar, os caras do BTG são melhores que a gente. Na média. Tem capital. E como capta esse capital humano? Você vai construindo a cultura. E a própria cultura vai por a dinâmica. Exatamente. E é um pouco aquela história, né? Você está num ambiente que todo mundo trabalha para burro, aí você não trabalhar. Você está num ambiente maior, mais diluído, você pode dar uma enroladinha. Tá. E lá eles têm uma coisa, quer dizer, não é todo perfil de pessoa que se encaixe lá. Mas é isso aí, quer dizer, cada empresa tem a sua cultura. Né? Um esquema de remuneração incentivada pra cacete, tá certo? E é um sistema que o fluxo nem é dos melhores. Agora, o fluxo mais sua participação, os dois somados... Fica um negócio interessante. Então, só que ele te gera um incentivo muito mais de longo prazo. Entendi. Né? É interessante que... por exemplo, quando o Banco Garantia acabou se dissolvendo, foi vendido, etc., algumas gerações de pessoas que saíram de lá, nenhuma delas empreendeu, a não ser os 3, né? O Jorge Paulo, o Marcel Teres e o Beto Sucupira. Ninguém empreendeu. Ou se tentou empreender, não logrou êxito como o Luiz César. Não tentaram. Eles fazem gestão do dinheiro deles, vão muito bem, obrigado, mas não tentaram. Do BTG, né, e da história pactual, todos. E você vai ver grandes assets que são ex-sócios, grandes bancos, porque é uma outra cultura. Se você pegar até os meninos mais novos, aí o Marcelo Calinho, o próprio Carlos Fonseca, C6. Sim, depois o Fonseca saiu do C6, mas enfim, Galápagos, que está indo bem para burro, né, tá certo? Sim, várias assets.
É uma turma, a própria 20. Própria 20. Então, assim, é uma turma que... O 20 é o Saião, né? O Saião, é. Saião. Saião e vários outros. Tá né? indo bem a 20? Tá forte. Forte. O Capital. É, fortíssimo. Nós estamos chegando ao final, vou fazer uma última pergunta. Todos os teus colegas, ou quase todos, erraram no valor, na taxa de crescimento do país. Quer dizer, achavam que ia ser 1,5, foi 2,5 ou 3, etc. As razões são todas elas parciais, né? São reformas que o Temer fez, talvez foi o impulso fiscal. O que você acha disso? Então, eu acho que tem vários pontos. O primeiro é que o economista brasileiro, em geral, ele é um pouco mais realista que o rei. Ele é mais pessimista, assim, eu diria, do que o economista médio olhando outros países. Aliás, ele é mais pessimista olhando para o Brasil do que olhando outros países. Então, esse é um bias que eu acho que tem nos economistas. O segundo ponto é que é realmente difícil você conseguir modelar as reformas, que foram muitas feitas nesse período. E daí, outro dia eu estava falando com um economista muito bom, Daniel, eu nunca vou saber falar o sobrenome dele, que era do Verde até pouco tempo atrás. Ele era economista chefe do Não é o Verde. Goldberg. Oi? Não é o Goldberg. Não é o Daniel, não. Eu sei, é um outro. Que era agora, onde ele está? Agora ele está na WHG. Um economista muito bom. E eu falava, pô, vem cá, mas por que você não coloca na modelagem? Porque, pô, é o quarto ano, quinto ano, que se erra muito o crescimento. Por que não coloca as reformas na modelagem? A resposta dele falou, Luiz, é o seguinte, ó. Quando a gente olha inicialmente, a gente não consegue dizer que tem impacto. Só que quando a gente olha ex post, a gente vê que teve impacto. Então, é realmente muito difícil modelar. E o modelo, para ser bom, ele tem que ter o quê? 5 anos de história, claro, de dados. Só que em 5 anos você teve um monte de quebras estruturais que são justamente essas reformas. No nosso caso, a pandemia, inclusive. Sim. Né? Então, assim, eu não acho que os economistas emburreceram. É que o ambiente mudou muito. E como eu não sei como fazer, eu não coloco nada no modelo. E erro dramaticamente. Então, para mim, é um pouco aquela história, putz, eu não vou colocar porque eu não sei qual é o impacto. Eu vou acabar errando um monte. Como eu confio mais num modelo de 5 anos de dados do que ficar enfiando um monte de coisas, eu vou ficar errando com esse modelo. E ao longo do tempo eu vou acertando isso. Né? Querido, eu consegui aqui com a direção mais 4 minutos. Eu queria te fazer uma... Aliás, estou adorando, tá demais, né? Obrigado, estou adorando. Mas uma última pergunta, se você puder fazer uma avaliação, do teu ponto de vista, claro, dos policymakers, Haddad, Fernando Haddad e do Gabriel Galípolo, se você pudesse. Como é que é a tua avaliação? Como é que você enxerga? Tá. Já passaram o quê? 2 anos, né? 2 anos? 2 anos. 2 anos e meio. E meio, né? Fernando Haddad, um desastre. Desastre. Ele começou bem. Eu acho que ele aprendeu bastante. Quando a gente olha o que aconteceu no primeiro ano, a expectativa era muito negativa e ele entregou bastante. Só que teve um momento, ele entregou via aumento de arrecadação. Só que teve um momento em que isso se esgotou. E ele não foi capaz de falar, peraí, eu tenho que olhar do outro lado. Entendi. E tenho que resolver do outro lado, porque essa situação fiscal não dá. Entendi. E daí ele perdeu o pé. Ele mudou, vamos lembrar, o ano passado a meta em maio, e foi um pouquinho, não é que mudou um pouquinho, mas ficou claro que o governo não estava afim. E daí o que aconteceu? O juro acabou, né? A curva toda de juros foi lá embora, o custo de juro aumentou muito, então o déficit fiscal nominal ficou gigante, saiu de 4,5 para 9.
E daí ele mantém o mesmo resultado primário. Não dá. E a dívida, em vez de crescer 2 pontos ao ano, passa a crescer 4. Né? E assim, também um discurso mais arrumado, sempre um pouco de culpa no governo anterior, mas um discurso mais arrumado, e o discurso passou a ser um discurso muito mais apelativo. Por exemplo, a última decisão do Copom foi uma decisão totalmente dessa diretoria, zero a ver com o Roberto Campos, que saiu faz tempo já. Ele disse que não, que tinha a ver com o Roberto Campos, mas para quê? Ninguém está acreditando nisso. Por que vai falar isso? Então, assim, para mim é um desastre. Assim, ele acho que começou bem, mas foi uma enorme decepção. E assim, de novo, quando as pessoas veem inconsistência, as pessoas deixam de acreditar. Quer dizer, a Faria Lima hoje não bota mais fé nele. Não é a Faria Lima, é em geral. É em geral. Se fala assim, quase que uma coisa assim, negativa. Não é. Você pega qualquer investidor lá de fora. O Galípolo tá... Agora, o Galípolo tá ótimo. Tá ótimo. Eu realmente tenho que tirar o chapéu. E não é só dele. É da equipe inteira. O grupo que está lá, eu acho que está indo muito bem. E está indo muito bem na questão de política monetária. De verdade. Está indo bem também numa parte que a gente fala menos, mas é muito importante, que é essa coisa de inovar, de aumentar a competitividade do sistema financeiro, de inclusão de novas pessoas no sistema financeiro. Ele está mandando pau num negócio que o Roberto Campos fez um trabalho muito, muito bom. Super legal. E terceiro, a decisão que o Banco Central teve na questão do Banco Marca, do Banco Marca, Master. do Banco Master, foi, a meu ver, espetacular. Corretíssima, no timing correto. Deixou ele procurar alternativas, só vai e tal. Não deu, amigo. Isso aqui então. Vamos pôr o pé no chão. Você sabe que eu ouvi a semana passada de um cara importante no mundo empresarial, cogitando o nome do Gabriel Galípolo para 30. Para quê? Para presidência em 30. Eu fiquei surpreso, vocês sabem, entendeu? Não, mas acho que ele está indo realmente muito bem. Porque ele também é um cara muito agradável, né? Leve, jeitoso. Então, e tem uma questão que ele, quando ele entrou no Banco Central, ele nunca tinha feito uma carreira em que ele tivesse aprendido bastante sobre política monetária. É verdade. Mas ele entrou... E rapidamente pegou. E ele foi. Não, assim, até vou contar da minha experiência. Assim, cada 6 meses que eu estava lá, eu falava, meu Deus, como eu estou melhor. A cada 6 meses eu falava, você aprende. Então, antes de ele se tornar presidente, é muito forte. Ele tinha ficado 1 ano e meio aprendendo. Já estava pronto. Bom, quando ele entrou, ele tinha que aprender, mas ele... E eu achei legal, última coisa, as entrevistas que ele está fazendo com os ex-presidentes. Você assistiu já ou não? Sim, maravilhosa. Maravilha, porque também dá um aprendizado, né? Claro. Bom, nosso tempo encerrou, infelizmente, então agradecemos a tua presença. Vou pedir que ele garanta. Esperamos que volte, né? Você volte. Será sempre bem-vindo. Vai ser um prazer enorme poder voltar. E, gente, brigadíssimo. Foi ótima conversa. Tá bom. Obrigado.